1506, Lisboa, a capital do Império Português, então conhecida como a Senhora dos Mares, beneficiava desde há séculos de uma comunidade judaica laboriosa, a que se devia em muito a prosperidade do reino. Em 1496, o rei Dom Manuel proibiu a prática do judaísmo em Portugal e deu um prazo à comunidade judaica para abandonar o país, na sequência de eventos similares ocorridos 4 anos antes, em Espanha. O rei, porém, sabia que precisava dos judeus e desejava apenas convertê-los ao catolicismo. A maioria foi impedida de deixar o território. Foram batizados à força. Chamaram-lhes os cristãos novos. Muitos cristãos novos, de facto judeus, foram mantidos em posições sociais proeminentes, inclusive nas alfândegas e na cobrança dos impostos em geral, o que desagradava à população católica de longa data. Dom João Mascarenhas, as taxas nesta cidade estão a tornar-se insuportáveis. Homens de bem, ao trazerem as suas mercadorias, não podem ser expoliados desta forma. As portas deste reino estão abertas para os que desejam comerciar em paz e respeito. Se não entender a razão das taxas, talvez deva procurar outros portos. Os católicos por tradição, chamados agora de cristãos velhos, consideravam que os judeus eram hereges, falsos convertidos, privilegiados e causadores da miséria do povo. Em abril de 1506, viviam-se tempos de peste negra. Os judeus eram os menos afetados pela doença, devido a maiores cuidados de higiene e à obrigação religiosa de lavar as mãos antes de comer pão. Isso deu lugar a teorias da conspiração. Os judeus eram acusados de serem os responsáveis pela disseminação da terrível doença. Gentes desta cidade, não vedes o que se passa diante de vossos olhos? A fome rasga os nossos estômagos. A seca mata as nossas colheitas. E a peste leva nossos irmãos. São eles, os judeus, que trouxeram esta desgraça! O ambiente era propício para um ataque contra a comunidade judaica. Para mais, de forma a protegerem-se da peste que assolava Lisboa, o rei, a sua corte e os nobres encontravam-se na província. A capital do Império estava desguarnecida em termos de segurança, praticamente sem guardas. Os judeus, tão odiados, corriam perigo como nunca antes. No dia 19 de abril, no convento de São Domingos, uma assembleia de fiéis rogava a Deus pelo fim da peste, da seca e da miséria. No decorrer da missa, surgiu uma luz que se fixou num crucifixo. O sucedido foi interpretado pelos crentes como um milagre e uma revelação sobrenatural, o que teve um grande impacto emocional. Miraculo! Miraculo! Famílias de toda a cidade, em êxtase religioso, correram para o convento. Em poucos minutos, o estranho ponto luminoso atraiu uma multidão. Todos queriam ser testemunhas daquela manifestação divina. No entanto, o inesperado aconteceu. Um jovem judeu procurou explicar que o ponto de luz era apenas o reflexo da luz das velas.
Bom povo! Não veem que é a luz das velas a refletir no crucifixo? Este acontecimento gerou os mais vivos protestos. É judeu. Ele quer negar o milagre. O jovem foi logo olhado com ódio. Injuriado e acusado de negar o milagre por ser judeu. Irados, os crentes lançaram-se a ele com a maior ferocidade. Foi agarrado pelo cabelo, arrastado, esmurrado e pontapeado. Todos ignoravam os gritos de dor e os pedidos de clemência do visado. Na praça, o jovem judeu foi mutilado e morto, enquanto religiosos acicatavam mais os ânimos. Inês, ensina! 2 frades dominicanos destacaram-se pela sua impiedade e frases coléricas. Irmãos! Irmãos! Vede! Estes judeus são falsos batizados! Mãos ágeis logo construíram uma pira de lenha para onde deitaram os restos mortais do jovem falecido. Uma tocha transformou aquela pira num imenso braseiro. A ignição da perseguição aos judeus tinha sido ativada. A multidão enraivecida bradava por sangue. Estava lançado o rastilho de uma caçada sanguinária que se viria a estender a toda a cidade e arredores durante 3 dias. Os pequenos comerciantes judeus que trabalhavam nas redondezas do convento foram as primeiras peças de caça da turba em fúria. Foi impossível resistir ao peso numérico. Impetuosidade dos opressores. Violentados de todas as formas e despojados do seu património, os judeus foram seguidamente levados para o fogo para serem queimados. Purgai a cidade destes talmudistas! O magistrado municipal, investido de autoridade régia, chegou apressado para tentar pôr fim à rebelião sangrenta em curso. Ordeno que se reponha a ordem pública! Mas, desacompanhado de forças bastantes, foi perseguido e, por pouco, não foi linchado. Também na ribeira do Tejo, populares impiedosos começaram a acender piras para sacrificarem gente inocente. Numa mórbida procissão, carrinhos de mão e outros maiores puxados por bois transportavam os corpos destripados até às enormes fogueiras. As chamas eram tão altas como as casas e os frades dominicanos prometiam à população em cólera a absolvição de todos os pecados. Em nome do Altíssimo e da Santa Igreja, eu vos absolvo de todos os vossos pecados. No Porto, as tripulações dos navios estrangeiros nunca deixaram de atiçar a população de Lisboa para que os crimes se multiplicassem mais e mais. Centenas de corpos mutilados aguardavam sua vez para serem consumidos pelas chamas. A violência superou tudo o que pudesse ser pensado. Até as crianças judias foram transportadas vivas para o destino do horror. Naquele dia fatídico, cerca de 2.000 judeus de todas as idades morreram em desespero. Lisboa adormeceu com tal cenário. Sonhos só os da morte. Na manhã seguinte,
Pequenas milícias formadas por cidadãos mal armados, incluindo padres de bom coração, tentaram heroicamente restabelecer a paz na cidade. Contudo, a desproporção numérica em relação aos agressores levou a que as suas tentativas fossem rapidamente esmagadas. Eram tantas as vítimas que os facínoras queriam queimar que faltou lenha para alimentar as piras da cidade. Aqui! Temos aqui mais madeira! Populares andavam pelas ruas, armados com espadas e coletes. Outros exibiam cabeças decepadas, espetadas em lanças. Assassinos arrombavam as portas das casas em busca de mais judeus para matar. Deus há de dar-vos força para superares este mal que a aflige. Na cidade de Avis, que dista muitas horas a cavalo de Lisboa, o rei foi finalmente informado do genocídio dos judeus que estava a ocorrer em Lisboa. Majestade, as notícias de Lisboa que este homem traz requerem a vossa imediata atenção. Fala, homem, que ocorre em Lisboa. Majestade, Lisboa está a sofrer um terrível massacre. Muitos dos que esconderam judeus nas suas residências, tentando salvá-los, viram as portas arrombadas e os seus lares invadidos por pessoas ávidas de sangue. Os judeus eram lançados pelas janelas para as lanças da morte. A violência indiscriminada atingiu um tal ponto que até algumas famílias católicas de longa tradição foram tomadas por judias. Nós somos católicos! Sendo também levadas para o fogo purificador. A imagem do inferno. Uma festa demoníaca. Uma cidade sem piedade. No terceiro dia, Lisboa acordou com discussões entre os facínoras sobre quais os locais onde os judeus poderiam ter-se escondido. Uma vez mais, muitos foram encontrados e mortos. Dentre eles, destacou-se Dom João Mascarenhas, que era escudeiro do rei e detentor de direitos alfandegários em Lisboa e no Porto. Num ato de coragem, o escudeiro enfrentou nos olhos a turba assassina e logo ali previu a decadência mundial da nação, uma vez destruída a sua comunidade judaica. Sem os judeus, o Império sucumbirá. Ouviu-se então o martelar de cascos de um grande número de cavalos. Uma força militar do rei entrou na cidade, determinada a esmagar a rebelião, restaurar a ordem e punir severamente os culpados, homens e mulheres. Os criminosos foram capturados um a um pela Guarda Real
e exibidos ao povo de Lisboa antes de merecerem castigos. Por ordem do nosso monarca, serão castigados de acordo com a gravidade dos seus feitos. Mãos cortadas, corpos queimados, enforcamentos. As forcas trabalharam sem parar. A punição foi tão brutal que entre a população, Dom Manuel foi chamado El Rei Judeu. Sentindo-se traído por Lisboa, o monarca chamou-a de cidade rebelde e retirou-lhe todos os privilégios. O massacre de Lisboa de 1506 não está incluído nos currículos escolares e caiu no esquecimento.